Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é: quanto maior nossa gratidão, maior é o nosso amor. O nosso amor por Deus. Às vezes nós, como cristãos, nós nos sentimos fracos, não fazemos mais a nossa obra como fazíamos antigamente, não evangelizamos mais como antigamente. Nossa vontade de servir, estar na igreja, fazer as coisas para Deus está diferente. Parece que não é aquela mesma intensidade. Às vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor Jesus fez por nós. E muitas vezes a causa disso é o tempo. E às vezes a gente não está lembrando, deixou de lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Esquecemos de onde nós saímos, de como era nosso casamento, de como era a nossa vida sem Jesus, de como era a nossa vida, nossos pecados. Talvez estávamos presos, escravos, abandonados, deprimidos, mas um dia você ouviu sobre o amor de Deus, você foi na igreja, você ouviu o Evangelho, você recebeu Jesus e aquilo foi um marco, foi maravilhoso. Você sentiu salvo, sentiu amado e você logo quis evangelizar, você quis convidar pessoas para a igreja, você quis servir a Deus, você fez curso de liderança, você fez várias coisas para Deus. Mas o tempo passou e às vezes você queria fazer tanto pelo Senhor, mas aquela vontade não está mais. Por quê? Porque às vezes nós esquecemos de quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Paulo, ele dá um grande exemplo disso, porque ele fala muitas vezes assim: eu, o pior de todos, aquele que nem merecia ser apóstolo, né, nem merecia ser discípulo, o pior dos pecadores, foi achado graça. Ele falou assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar as insondáveis riquezas, pregar aos gentios as insondáveis riquezas do amor de Cristo. Paulo, ele era um perseguidor, ele dava carta para prender, se era torturado, ele assinava embaixo. Então Paulo, ele perseguiu o evangelho, perseguia Jesus, perseguia a igreja, mas mesmo assim Jesus parou com aquela perseguição, fez ele cair daquela altivez, daquela arrogância. No momento ele fez ele voltar para si e entender que Jesus tinha um propósito, um plano para a vida dele. E depois de tudo isso, Paulo refletiu e falou: se eu era o pior, eu prendia, eu fazia coisas erradas com os cristãos, fazia eles blasfemar, e mesmo assim Jesus confiou a mim o ministério da graça, confiou a mim a pregação aos gentios. Então, se ele fez isso por mim, eu tenho que dar minha vida por ele. Ele se sentia honroso fazer tudo que ele fazia. Paulo, ele falou: eu fiz muito mais do que os apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus que operava em mim. Paulo, ele tinha um amor tão grande que mesmo preso, às vezes açoitado por pregar o evangelho, preso, apedrejado, sei lá, ele sofria tanto. E uma vez na cadeia, a Bíblia fala que à meia-noite ele cantava louvores a Deus. Ele foi preso por pregar o evangelho, mas mesmo assim ele não estava lá reclamando, ele só estava lá adorando, porque a vida que ele estava, mesmo preso, ele recebeu açoites, estava com as feridas, mas era muito maior a sublimidade de conhecer Jesus do que o sofrimento que ele vivia sem Jesus, a morte que ele estava vivendo. E às vezes nós esquecemos o quanto nós sofrimos antes sem Jesus. Depois, hoje, nós estamos abençoados, temos nosso trabalho, nossa família, mas nós esquecemos e não valorizamos tudo isso. Paulo falou assim: eu considero tudo como perda e como refúgio. E eu não valorizo mais nada do passado porque eu ganhei muito mais conhecendo a Cristo, né? E ele fala assim: não tendo justiça própria que procede de mim, mas a justiça que vem da fé. Eu quero ser achado nele, achado em Cristo. E Paulo, ele fica em dúvida. Ele falou assim: o melhor é morrer e estar com Cristo, mas eu não sei o que escolher, se é ir para Deus ou ficar. Porque se eu ficar, eu vou pregar, eu vou levar o evangelho, salvar vidas.
então eu tenho dúvida se eu quero ir ou quero ficar, mas para o bem da igreja, ele falou assim, é bom que eu fique. Paulo, ele tinha um grande desejo de estar com o Senhor, porque ele sabia que com o Senhor não teria mais sofrimento, não teria mais dor, e lá ele encontraria toda a graça que Jesus tem por ele, porque Jesus é amor em pessoa. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós entendemos o amor dele por nós, mais nós vamos ser gratos e fazer. Às vezes nós esquecemos, nós precisamos voltar a lembrar de tudo que Jesus fez, valorizar mais Jesus, valorizar mais Deus, valorizar e ver a vida que nós estávamos vivendo, a morte que nós estávamos vivendo sem Jesus, mas alguém teve misericórdia e pregou o Evangelho para nós. E a gente deve pregar o Evangelho para as pessoas, ter amor, entender que elas estão no caminho de morte sem Jesus. E nós precisamos pregar esse Evangelho para que elas sejam salvas também. Deixar essa mensagem, né? Que a gente precisa valorizar mais o que Jesus fez, lembrar de tudo que Jesus fez, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, relembrar, né? No começo a gente valorizava tanto porque estava nítido tudo que nós éramos e quanto nós estávamos nos tornando, né? Pessoas melhores, transformadas, né? Algo novo acontecendo, milagres e curas. E depois, com o tempo, nós acostumamos, esquecemos da onde Jesus nos tirou. Mas amém. Né? E deixar essa mensagem que a gente possa sempre valorizar esse lugar e sempre estar lembrando do amor de Deus por nós, que nos faz frutificar e fazer boas obras para Deus. Amém? Deus abençoe e fica na bênção em nome de Jesus.